Aqui no OSRD, o trabalho com regra é imprescindível para a formação dos alunos. Faz parte constitutiva daquilo que a gente pretende e entende como formação integral mesmo do indivíduo que cresce aqui conosco. Mas trabalhar as regras pressupõe, de um lado, cuidar da compreensão dos princípios que regem essas regras e, simultaneamente, da aplicação. Então, não há aplicação de regra que seja descontextualizada dessa ideia mais filosófica do porquê dessas regras. E esse porquê está diretamente relacionado com o convívio social, né? E todos os espaços escolares que são, por definição, espaços de coletividade. A sala de aula, os trabalhos em grupo, as saídas de campo, os estudos do meio, as horas de atividade nos intervalos, por exemplo, então os campeonatos que eles organizam. Nada do que acontece na escola está descolada da ideia de que somos uma coletividade, uma comunidade e que vivemos em grupo, e a regulação dessa vivência se dá, entre outras coisas, por meio da consciência das regras. Agora, o jovem ele vai ganhando essa consciência e a gente intencionalmente trabalha isso, porque esse ganho não é automático, ele vai se dando ao longo do tempo, com diálogo, com questionamentos, com reuniões de classe. Então tem um trabalho que é intencional, que é focado nessa formação mais propriamente voltada para o estabelecimento de limites claros, que tem regras bem definidas, não só no plano das ideias, mas da regulação do dia a dia mesmo, da prática, que inclui não só os alunos, mas todos que estão no ambiente escolar. A escola, enquanto espaço coletivo, então, pressupõe aí uma vivência permeada por regras que definem não só aquilo que não se pode fazer, mas também aquilo que se pode fazer. Então, tem aí uma noção de limite que é interessante, que também deve ser bastante ressignificada para os alunos na sala de aula e no dia a dia escolar, que existe o limite que a gente valida, que a gente entende que é importante que todos obedeçam, porque ao obedecer eu reconheço a existência do outro e reconheço a legitimidade também desse outro, que é um parceiro, um amigo, um colega, é um professor, mas é também o espaço, então tem uma pertinência do que se pode fazer nos contextos específicos, mas também os limites definidos pelas regras nos convidam a pensar aquilo que a gente ainda não fez e que a gente pode fazer. E aí a gente chega na questão da disciplina, que existe uma disciplina inerente ao trabalho, que o adulto ele zela pela constituição aí pela definição dessa disciplina no dia a dia, mas o que a gente de fato pretende é que ao longo do tempo, com o amadurecimento, com o crescimento dos meninos, conforme eles vão chegando numa adolescência um pouco mais madura, que eles se percebam contendo uma disciplina interna. E isso diz muito em relação à autonomia. Então, a regra ela tem a ver, sim, com a organização do dia a dia, mas ela também tem a ver com as condições que são fundamentais para que o indivíduo ele tenha uma trajetória, que ele tenha relações plenas, relações pessoais plenas, que ele tenha uma relação saudável com o estudo, de autorregulação, de foco. E nada disso se dá se a gente não fizer um trabalho de discussão aberta, de diálogo, que passa pelos princípios, pela aplicação das regras, pela criação de novas regras eventualmente, pelo questionamento, pela validação de regras que não são novas, mas que fazem sentido e que permanecem no dia a dia. Então, por isso, essa intencionalidade. E aí, assim, a escola, como uma instituição, ela deve zelar também por esse caráter social do convívio aqui. Apesar de toda da parceria muito estreita com as famílias, a escola não pode se colocar como uma extensão da casa. Não é, porque o jovem, quando ele sai daqui, ele tem que ter uma noção clara de que que o convívio social que ele teve na escola
já é uma parte do convívio social que ele vai ter no mundo e que ele já de fato tem, né? Mas conforme ele cresce, ele tem um convívio mais atuante, como um cidadão que escolhe, né? Como alguém que tem os princípios internalizados, né? Tem um olhar muito consciente do que pode-se e não se pode fazer no mundo em relação ao outro, em relação ao que está posto aí na sociedade, até para eventualmente propor mudanças nessa sociedade. Aqui no Oswald, a disciplina, o convívio com regras, não pode ser vista como algo que se opõe à liberdade. Então, as regras, a disciplina, não são antagônicos à liberdade. Na verdade, elas são condição para que a liberdade, de fato, aconteça. Porque sem a conscientização do papel do indivíduo, da existência do grupo, desse indivíduo no grupo e da potência que o grupo tem, o jovem ou o adulto não consegue exercer de fato aquilo que é de livre escolha, aquilo que é do julgamento dele, que é pertinente, que não fere os princípios sociais e que, ao contrário, que são construtivos para essa convivência coletiva. Então é isso que é nesse sentido que a gente trabalha aqui no Oswald, o sentido das regras, dos limites e da disciplina.